Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui gravando esse vídeo extra. Vocês vão ver que daqui a pouco começa realmente a aula. E lá eu já dou meus avisos de praxe, que é comum eu fazer. Mas eu estou aqui dando avisos a mais porque eu percebi que eu tinha que fazê-los. A primeira coisa é, eu erro durante a minha videoaula quando eu falo que a minha aula ela vai acontecer numa segunda e numa quarta-feira. Na verdade, a minha aula essa semana, essa aula de hoje, inclusive, ela é numa terça-feira, então é terça e quinta-feira essa semana, tá bom? E a segunda coisa mais importante é uma reflexão que eu quero fazer com vocês. Não tem como eu não fazer, desculpem deixar esse vídeo maior, mas tenha paciência, porque nós terminamos o mês de abril, um mês inteiro de educação à distância, valendo presença, valendo nota, e é preciso que eu faça o seguinte questionamento a vocês. Que tipo de pessoas vocês foram durante esse primeiro mês de quarentena? Foram pessoas que se acomodaram, que só quiseram o simples, o fácil e se acomodaram na sua preguiça? Ou foram pessoas que procuraram fazer algo a mais, que procuraram evoluir durante esse momento? Porque o que eu tenho a dizer para vocês é que durante esse período de quarentena existem esses dois grupos. Existem pessoas que estão aproveitando esse momento para serem diferenciadas, para se tornarem diferenciadas, estudando a mais, pegando novos conhecimentos, aproveitando a ferramenta que a internet dá de encontrar qualquer tipo de conhecimento que a gente queira. E existem pessoas que simplesmente estão se acomodando na sua própria preguiça. E eu digo uma coisa, quando esse mundo de quarentena acabar e vier após quarentena, depois desse período, essas pessoas que procuraram estudar vão se destacar muito mais do que as outras. Porque não fui eu que criou as regras, mas infelizmente nós vivemos um mundo competitivo, pessoal. Então aqueles que se deixam colocar para baixo, que não estudam, que não se desafiam, essas pessoas vão realmente ficar para trás. Em todos os aspectos, seja numa bolsa para conseguir uma bolsa de estudos, seja para entrar na escola profissionalizante, seja para entrar numa boa faculdade, seja para conseguir um bom emprego. E não pensem que as ações que vocês estão fazendo hoje, aos 12, 13 anos de idade, não vão influenciar no futuro de vocês. Não pensem que ao fazer uma atividade de língua portuguesa, matemática ou qualquer outra matéria, de qualquer maneira, se a falta de conhecimento hoje de vocês não vai influenciar no futuro. Todas as nossas ações influenciam no nosso futuro. É um efeito dominó, pessoal. Para aqueles que são cristãos ou não, sabem que aquilo que nós plantamos hoje, nós vamos colher amanhã. Então esse é o momento que vocês têm que refletir. O que eu estou fazendo hoje? Plantando coisas boas para colher coisas boas ou simplesmente não plantando nada, ou seja, não vou colher nada? E aí uma segunda reflexão que eu quero fazer. Que tipo de professor eu devo ser para vocês nessa quarentena? Um professor que faça qualquer coisa, só aquilo que vocês, o mais leve possível, para vocês poderem não aprender nada, mas pelo menos ter uma nota e uma presença garantida. Um professor que desafie vocês, para que vocês continuem aprendendo nessa quarentena e para que vocês saiam dessa quarentena alunos diferenciados. Qual é o meu papel enquanto educador? Eu sei que o meu papel enquanto educador é desafiar vocês, é fazer vocês se tornarem pessoas melhores, pessoas capazes de falar melhor, de se expressar melhor, de escrever melhor, de interpretar o mundo melhor. E o que eu queria era que meus alunos fossem alunos que quisessem isso, que quisessem ter pelo menos essas 4 habilidades, que quisessem encantar o mundo, que quisessem que as pessoas olhassem para eles e admirassem por essas habilidades, que quisessem ser diferentes. Então é nisso que eu vou continuar batalhando. Então é o seguinte, se depois desse mês de maio, mesmo não tendo tido um bom comportamento, uma boa postura enquanto aluno, você quiser mudar, me acompanhe. Me acompanhe nas minhas atividades, assistindo todas as minhas aulas, inclusive assistindo todos os vídeos, do início ao final, como é o de hoje, fazendo as minhas atividades da forma como eu peço, porque não são difíceis. A única coisa é porque você tem que se concentrar para fazer, e não é o mínimo não pedir uma concentração para que vocês façam. Então, me acompanhe nessa jornada que eu tenho certeza que você vai sair desse período um aluno muito melhor. Mas eu peço para você, não se acomode, não seja um aluno que não aguenta um desafio. Porque enquanto muitos de vocês não querem um obstáculo por dia, tem gente enfrentando 10 obstáculos diariamente, aprendendo 10 novas coisas, 15, 20 novas coisas todos os dias, que é para sair dessa quarentena pessoas mais inteligentes, pessoas melhores e mais preparadas para esse mundo. Então assim, como eu falei, infelizmente a regra não fomos nós que criamos, mas o mundo é uma competição. E eu quero ter alunos, os alunos que eu quero do 7º ano, são alunos que queiram ser diferentes, que queiram ser os melhores, queiram ser os melhores na área que quiser ser, mas que seja o melhor. E você não vai conseguir ser o melhor se você não se esforçar. E eu digo, pessoal, língua portuguesa é o básico para isso. Porque quem não se comunica bem, quem não se expressa bem, quem não interpreta aquilo que lê,
infelizmente não chega a muitos lugares. É impossível chegar. É impossível chegar ao ensino médio, fazer um bom ensino médio, é impossível chegar a uma boa faculdade, é impossível ter um bom emprego e se destacar no seu emprego e ser admirado pelas pessoas e ser reconhecido se você não tem a capacidade de se expressar bem, de falar e as pessoas gostarem do que você fala, da sua capacidade de se expressar. Então assim, depois desse mês, eu quero que a gente faça um mês ainda melhor, tá bom? Então mais uma vez, assistam a minha aula até o final e eu vou só concluir esse momento de reflexão dando o seguinte exemplo. Nessa aula, como em todas as outras, eu vou estar pedindo o resumo dela. E aí, antes de você pensar, por que o professor passa um resumo, algo que eu acho difícil, pense o seguinte, por que o resumo é tão difícil para mim? Porque mesmo no 7º ano, há 7 anos alfabetizado, eu acho difícil escrever ou reescrever algo que eu acabei de ouvir alguém falar. Não é a pior coisa do mundo, gente. Então vocês têm que fazer uma reflexão sobre vocês mesmos para ver o que vocês têm que melhorar, aonde vocês têm que chegar. E só para finalizar mesmo, eu quero que vocês só terminem pensando o seguinte, tudo que vocês têm ao redor de vocês, todos os confortos que você tem, desde até o jogo, o Free Fire que você joga, você acha que você tem isso porque antes de você vieram pessoas que eram como você e simplesmente se acomodaram e fizeram só o básico, ou foram pessoas que estudaram mais do que a maioria, se esforçaram mais do que a maioria, alcançaram conhecimentos que a maioria não tem e por isso fizeram coisas novas, como por exemplo, um jogo que hoje te agrada e te deixa feliz. E a pergunta é, como é que você vai retribuir isso ao mundo? Como é que você vai retribuir o esforço de todas essas pessoas? É sendo só mais um ou é se esforçando e fazendo a diferença? É sendo o melhor na sua área, é sendo o melhor naquilo que você quer ser, é se destacando, é sendo admirado pelos outros. Eu acho que vocês sabem qual é a resposta. Eu espero que vocês aceitem o desafio e, mais uma vez, uma coisa é você ter dificuldades, mas uma coisa é você olhar para a dificuldade e não querer enfrentá-la. E eu estou aqui para ajudar vocês em tudo. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, falem comigo no privado. Agora, o que eu não aceito é aluno que simplesmente olha para uma dificuldade e fala, eu não vou fazer, porque eu não quero perder 1 hora e meia fazendo uma atividade como essa, tendo que ver um vídeo, tendo que fazer uma atividade depois. Isso é inaceitável para quem realmente quer ser diferente e quer chegar a algum lugar, tá bom? Agora fiquem com a minha aula, nela tem mais alguns recadinhos, mas eu acho que vocês vão gostar do conteúdo que está bem fácil. Tchau! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, como vocês podem já ter visto aí do ladinho, bem aqui do lado, nós vamos estar estudando os elementos da narrativa. O que não é conteúdo novo, serve mais como uma revisão do que realmente como conteúdo novo. Mas antes de começar, eu quero deixar alguns recadinhos. O primeiro, que é o de costume, é o seguinte, assistam até o final essa videoaula. Todas as informações aqui são importantes, tudo que a gente vai estudar é importante, tá bom? Para facilitar a vida de vocês, essa aula está sendo dividida em 2 partes, então hoje vocês vão começar só a ver o conteúdo, vendo os primeiros elementos, e na próxima aula, que é a aula de quarta-feira, a gente continua estudando. Ou seja, eu estou querendo facilitar para que vocês não tenham que ver um vídeo muito grande. Estou tentando diminuir ao máximo para que vocês consigam realmente aprender a cada passo, a cada aula, tá bom? Então contribuam com isso assistindo até o final e tentando entender o máximo possível. Mais uma vez peço desculpa se tiver saindo um barulhinho que não seja da minha voz aqui, mas a captura de som não é perfeita, então acaba vindo sons externos. E antes mesmo de entrar no assunto, eu quero dar um recadinho para vocês que é o seguinte, gente, ontem eu tô gravando aqui no domingo, né? Ontem sábado eu passei o dia muito mal, né? Tive o que é chamado cólica renal por conta da pedra nos rins. E eu tô falando isso por quê? Para dizer o seguinte, primeiro, né? Tô até com meu copinho aqui. Bebam muita água, tá bom? É muito importante. É muito ruim durante já essa quarentena a gente ter que ir ao hospital, porque a gente fica com medo, né? De ir ao hospital e acabar contraindo o Covid. Se bem que graças a Deus aqui em Jijoca ainda não teve nenhum caso. Mas então, ó, bebam muita água, tá? Para evitar qualquer tipo de problema nos rins. E também eu tô falando isso para que vocês valorizem ainda mais o trabalho dos professores nesse período. Apesar de ter ficado ontem o dia inteiro mal, indo e voltando do hospital, hoje eu tô aqui gravando para que amanhã, que é segunda-feira, vocês tenham um conteúdo novo, realmente tenham esse vídeo para assistir. E às vezes eu noto que muitos de vocês não valorizam, não assistem até o final, não procuram realmente aprender. E todo o conhecimento que a gente procura dar aqui, ele é válido e a gente sabe que serve para vocês. Então,
por favor, valorizem não só a minha aula, como a aula de todos os professores, que nós estamos dando o nosso máximo para que a educação continue de qualidade mesmo nesse período de quarentena, tá? E aí, vou beber minha aguinha aqui um pouquinho, você pode aí dar pausa, pegar sua água em casa. Então vamos lá. Então nossa aula é sobre elementos da narrativa. Só que antes de a gente realmente estudar os elementos da narrativa, é preciso que vocês compreendam o que é narrativa. Deixa eu ajeitar aqui. O que é narrativa? Vocês sabem o que é narrativa? Geralmente, quando nós lemos um texto narrativo na escola, quando nós líamos, né, antes da quarentena, eu sempre perguntava para um ou para outro de vocês para saber se todo mundo sabia. Eu perguntava, mas o que é um texto narrativo? O que é uma narração? E aí muitos de vocês já sabiam dizer mais um pouquinho, né? A narrativa é um texto que conta uma história, um texto narrativo é aquele que vai falar de alguém, de uma pessoa fazendo alguma coisa. Então, basicamente, o que a gente pode entender sobre os textos narrativos são que eles são escritos ou contados, né? Porque pode ser tanto oralmente quanto, né, por meio escrito no papel, mas eles são escritos ou contados em formato de história. Os textos narrativos são as histórias. E o que são as histórias? São aqueles textos em que a gente fica sabendo de acontecimentos, seja reais ou fictícios, né? Porque às vezes é realmente uma história que aconteceu, uma história de uma pessoa, aquilo pode ser comprovado, realmente aconteceu na vida real, ou às vezes é uma história criada só na mente do autor. Então, independente de ser fictício ou real, histórias são aqueles textos em que nós ficamos sabendo de acontecimentos sobre a vida de alguém. Não obrigatoriamente uma história vai contar a vida inteira de uma pessoa, né? Porque aí são as biografias, se vocês lembram. Histórias que contam a vida inteira de alguém são as biografias. Mas textos narrativos, de maneira geral, são textos que contam pedaços da vida de alguém, acontecimentos, vou até usar um termo mais simples, né? São coisas que aconteceram na vida de uma pessoa. Deu para entender? Então, só para mais uma vez fixar na cabeça de vocês, textos narrativos são os textos que nos contam histórias sobre alguém. Vamos ver aqui um exemplo, e como vocês podem ver, é um exemplo fake. Eu já vou explicar por que é um exemplo fake. Vamos ler esse texto aqui. Existe vida fora da Terra? É o título do texto. E aí diz o seguinte: até onde se sabe, não. Ou seja, até onde se sabe, não existe vida fora da Terra. Não existe nenhuma evidência oficial, já que todos os casos registrados são apenas suposições. Ou seja, todos os casos que foram notificados, que foram contados, não são oficiais, são apenas suposições, não há certeza. Mas isso não desanima os cientistas. Abre aspas. É bastante razoável que exista vida fora da Terra. Só que as probabilidades diminuem quando procuramos por vida inteligente, conta Samuel Rocha de Oliveira. Então o que está entre aspas aí são as palavras do Samuel Rocha de Oliveira, que é físico do Departamento de Matemática Aplicada da Unicamp. Unicamp é a universidade. Então esse cara estuda física matemática, né? É um cara bem inteligente pelo jeito. Então o que ele quer dizer é o seguinte: o problema é que, assim, provavelmente existe vida fora da Terra. Talvez só não exista vidas inteligentes como a nossa, que pensem e tudo mais. É tanto que no nosso próprio planeta só existe uma espécie que realmente é inteligente, não é? Que somos nós, os Homo sapiens, os seres humanos. As outras vidas, como animais, plantas, árvores, elas são vidas, né? Mas não são inteligentes. Para achar vida como a conhecemos, mesmo que formas primitivas, planetas com as mesmas características da Terra precisam ser encontrados. Satélites como o Corot e o Kepler caçam essas estruturas e até junho deste ano, do ano em que o texto foi escrito, já haviam encontrado 563 delas. Ou seja, eles estão procurando aí pelo universo vidas tão inteligentes como a nossa, ou pelo menos vidas, né? Mas até agora não foram encontradas vidas inteligentes como a nossa, tá bom? E por que eu peguei esse exemplo? Como diz bem aqui em cima, ó, bem ali, ó, exemplo fake. Porque eu quero que vocês pensem o seguinte: esse exemplo que eu dei aqui é um exemplo de um texto narrativo? Pensem bem, pensem comigo. Ele está contando uma história? Está me contando a história sobre os acontecimentos da vida de alguém? Está falando de uma pessoa especial? Ah, o professor aqui cita o Samuel. Mas está falando sobre a vida do Samuel, sobre algo que ele fez na vida dele? Não, só está pegando palavras que ele disse. Então esse texto está servindo para contar uma história ou apenas para nos jogar informações? Informações de que não existe vida fora da Terra de maneira oficial, mas de que provavelmente existe, só não inteligente como a nossa. Observe aí, ó, que está sendo jogadas informações.
mas não está sendo contada uma história sobre ninguém, ações que não estão acontecendo. Então esse é um exemplo fake, pessoal, porque esse não é um exemplo de texto narrativo. Esse é um exemplo de texto informativo. Então perceba a diferença. É um texto que não fala sobre a vida de alguém realmente, que não conta a história de alguém, que não fala que essa pessoa fez várias e várias ações até ter um final. Não, é apenas um texto nos jogando informações. No caso aqui, informações sobre se existe ou não vida fora da Terra. Então é um exemplo fake, um exemplo de texto que não é narrativo, e sim informativo. Então vamos realmente aqui para um exemplo de texto narrativo, né? Um exemplo real, como vocês podem ver lá em cima. Um Estudo em Vermelho, capítulo 1, o Sherlock Holmes. Eu peguei aqui o início de um livro, de um romance. Lembrando que romances não são livros propriamente que contam histórias de amor, tá? O gênero romance quer me falar de livros que tem uma história grande, que não se resume, que não começa e acaba em 3, 5 páginas. São livros de 100 páginas em que a história demora muito para acabar. Então vamos pegar aqui um exemplo de um romance, que obrigatoriamente é um texto narrativo, já que vai contar uma história, e vamos pegar só o início. Ó. No ano de 1878, formei-me em medicina pela Universidade de Londres e logo parti para Netley. Então se formou na universidade de um lugar e logo foi para outro, a fim de seguir o curso exigido aos médicos militares. Então vemos aqui que quem está contando isso é militar, não é? Terminados os meus estudos, fui designado para o 5º Regimento de Fuzileiros de Northumberland. Então assim, olha, a pessoa está contando passo a passo, né, do que aconteceu já com ele. Ele terminou a universidade, foi para um local, terminou o curso nesse local, foi designado para uma determinada equipe militar. E ele foi para esse lugar ocupando o posto de cirurgião assistente. Nessa época, o quinto estava acantonado, ou seja, preso, né, guardado, escondido na Índia. Índia que é um país. E antes que eu pudesse me apresentar, eclodiu a Segunda Guerra Afegã. Ou seja, antes que ele pudesse chegar, a equipe militar dele começou, né, eclodiu ao mesmo que começar, começou a Segunda Guerra no Afeganistão, que é outro país. Ao desembarcar em Boban, que é uma das cidades do Afeganistão, soube que o meu regimento, ou seja, a minha equipe, já havia atravessado os desfiladeiros e se achava embrenhada em território inimigo. Ou seja, ele chega no local e descobre que a equipe militar dele já atravessou uma série de montanhas, porque desfiladeiro vem de montanhas, e agora está em território inimigo. Tomei o mesmo caminho, ou seja, fui em direção à minha equipe, com muitos outros oficiais que estavam em idêntica situação, e consegui chegar são e salvo a Kandahar, onde encontrei minha unidade, ou seja, a equipe militar dele, e imediatamente assumi minhas novas funções. Então observe o início de um livro, mas que de cara não dá para perceber que é um texto narrativo não, que aí não vai se tratar da história de alguém, ou já está se tratando da história de alguém. Deu ou não deu para perceber isso? Quando você começa a ouvir, só ouvindo aqui, mesmo sem ler, não dá para notar não que se trata da história de alguém. A gente observa aí que tem alguém contando a história, né, sobre alguém, que ele cita épocas, né, e lugares, e vai falando as ações que foram acontecendo. Então, a primeira ação, se formou na universidade, foi estudar mais um pouco em outro lugar, depois foi alistado junto a uma equipe militar, depois foi atrás da equipe militar dele. Então, uma ação vai levando a outra. E aí, a cada ação, eu vou sabendo um pouco mais da história de quem está sendo contado aqui. Deu para entender? Então, aqui temos um exemplo de texto narrativo, ou seja, nós só em ouvir sabemos que se trata de uma história, e não apenas de informações sendo jogadas para a gente. Realmente é uma história sobre a vida de alguém. Só que o que nós temos que notar é que em toda história, todo texto narrativo, como já é o tópico e é o nome dessa aula, nós vamos ter alguns elementos essenciais. Se nós encontrarmos esses elementos no texto, significa de que ele é um texto narrativo. Que elementos são esses? Que características são essas que nós temos que encontrar nos textos? Vamos lá. As características essenciais, gente, de todo texto narrativo, os elementos essenciais de toda história contada, é o seguinte: todo texto narrativo tem que ter um narrador, ou seja, é quem conta a história, tem que ter alguém contando essa história. Imagine aí quando você vai contar a sua fofoca, né, uma história aí que você ouviu para um amigo seu, para uma amiga sua.
Quando você conta a história, quem que é o narrador? Quem está contando a história? É você. Então você muitas vezes é o narrador das histórias que você conta. Só que as histórias que você conta para alguém, sempre toda história que você vai contar para alguém, tem que ter personagens, ou seja, é sobre quem você está falando. Então o narrador é você que está contando e o personagem é sobre quem você está falando, sobre quem está na história. Então vamos supor que, vou até pegar uma história que aconteceu ano passado com o sexto ano, eu acho que era o sexto ano A, em que vocês vão lembrar aí, é uma história até um pouco engraçada, em que o James quase saiu na briga com o Yarlison, né? Quis um ir pra cima do outro ali por uma besteirinha em sala de aula. Ou seja, se alguém for contar aquela história, quem for contar essa história é o narrador dela, porque está contando. E quem são os personagens da história? O Marco James e o Yarlison, que é as pessoas que estão sendo contadas, que é sobre quem se está falando na história, ok? E aí dentro das histórias nós temos personagens que são protagonistas, antagonistas e coadjuvantes. Existem 3 tipos de personagens. Quem são os protagonistas? Vocês já devem saber, ok? Principalmente quem assiste filme ouve muito esse termo. Protagonistas são os personagens principais. Eu sei que teve gente em casa respondendo isso. Os protagonistas são os principais. Quem são os antagonistas? São os inimigos dos protagonistas. São aqueles que atrapalham, né? Que causam problemas para os protagonistas, ok? E quem são os coadjuvantes? Ou seja, secundários? São aqueles personagens que estão ali na história, mas não tem tanta importância ali. Só aparece aqui e acolá para fazer algo bem simples. Mas nem de perto são como os antagonistas, que tem muita participação, e como os protagonistas, que são os principais. Então, mais uma vez, em toda história eu vou ter alguém contando, e quem conta essa história vai falar sobre alguém, ou seja, narrador, que é quem conta, e personagem, que é sobre quem está falando. Só que para a pessoa que eu estou contando saber do que eu estou falando, eu tenho que falar em que lugar essa história aconteceu, em que país, em que cidade, né? Ah, essa é uma história aqui dentro de Jijoca, então eu já sei que o espaço é Jijoca. Mas mais ou menos em que lugar? Foi perto da lagoa ali, ou foi em outro lugar? Então eu tenho que delimitar qual é o espaço da história. Para quê? Para que aqui na minha mente eu consiga imaginar direitinho. Ah, essa história é sobre essa pessoa e aconteceu nesse lugar. E aí eu consigo imaginar o cenário na minha mente. Só que mais do que isso, eu tenho que delimitar muitas vezes o tempo. Porque eu tenho que saber, primeiro, né, o espaço. Em que lugar foi que essas pessoas viveram isso e em que tempo. Quando foi isso? Ok? Foi em que ano? Foi agora? Foi há 1 ano atrás? Foi há 10 anos? Foi há 100 anos que essa história aconteceu? Foi há muito tempo? Eu preciso saber em que tempo aconteceu também para que eu entenda e consiga criar tudo aqui na minha mente, tá? E aí, por fim, eu tenho o enredo da história, que são a divisão dos momentos. Porque toda história ela tem 4 momentos, como vocês já estudaram. Situação inicial, conflito, clímax e desfecho. São 4 momentos muito importantes, tá? Então toda história tem que ter esses 5 elementos: narrador, personagem, espaço, tempo e enredo. Eu preciso desses 5 elementos em toda história. Então quando você lê um texto que tem esses 5 elementos, você sabe que se trata de um texto narrativo. Muito bem. Então antes de começar, só beber mais um pouquinho a minha água. Espero que vocês estejam com a água de vocês aí em casa. Muito bom. Vamos lá. Vamos aqui analisar o seguinte. Vamos, no primeiro momento, reler aquele texto só para analisar o narrador. Professor, como é que eu sei qual é o narrador do meu texto? Primeiro, que eu não falei no anterior, né? Devia ter falado melhor sobre isso. Mas existem 3 tipos de narrador. Que é o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. Mais uma vez, pessoal, tudo isso aqui para vocês deve ser apenas revisão, porque vocês já deveriam saber isso de cor. Mas quem que é o narrador personagem? É aquele que conta sobre algo que viveu. Então ele vai contar sobre uma história na qual ele viveu, entendeu? Então ele é um personagem da própria história da qual ele vai contar. Então sabe quando você vai contar para um amigo seu uma história que você mesmo viveu, ou que você era o protagonista, ou uma história que você presenciou? Então você conta como se você fosse o narrador personagem. E existem algumas palavras que deixam claro isso. Existe também o narrador observador, que é bem diferente do personagem. Enquanto o narrador personagem conta sobre aquilo que ele viveu, o narrador observador vai contar a história, uma história que ele não viveu, só uma história que ele observou de longe. A história está acontecendo bem aqui, ele está bem aqui, ó, de longe,
observando essa história acontecer. Então, dá para notar na maneira como a pessoa conta que ele só estava olhando a história acontecer e agora ele está contando essa história para você, tá? E existe o narrador onisciente, que ele é muito parecido com o observador, só que ele é um narrador com muito mais poderes. Por quê? Porque o narrador observador, ele só conta aquilo que ele consegue ver, observar. Então são as ações, se a pessoa está com a cara triste, ele consegue notar e fala que a pessoa está triste. Se a pessoa está com a cara de raiva, ele consegue notar e ele fala que a pessoa está com raiva. Mas o narrador onisciente, gente, e para quem vem de uma cultura cristã, que já foi à igreja, já deve ter ouvido falar que Deus, por exemplo, é onisciente. Já deve ter aprendido o que é onisciente. Onisciente é quem sabe de tudo. Então existem aqueles narradores que contam histórias e que narram, inclusive o que a pessoa pensa. Tem como o narrador observador contar o que a pessoa pensa? Não, porque não dá para observar os pensamentos. Mas o narrador onisciente, ele consegue notar o que a pessoa pensa, porque ele sabe de tudo. Ele consegue contar histórias do passado da pessoa, porque ele sabe tanto do passado quanto do que vai acontecer ainda no futuro. Então, o narrador onisciente é aquele que consegue narrar tudo, desde as ações da pessoa até os pensamentos dela. Então, quando você vê uma história em que o narrador narra até o que a pessoa está pensando, saiba, ele não é apenas observador. Mais do que observar, ele sabe de tudo, até dos pensamentos. Então, ele é onisciente. Então, vamos observar aqui o seguinte, gente. Como é que eu descubro qual é o tipo de narrador do meu texto? É só, professor, eu apenas tento ali dar uma olhada e pensar. Tá certo? É claro que a gente tem que pensar. Mas existem palavras no meu texto que vão me indicar qual é o meu tipo de narrador. Então vamos procurar aqui, olha. No ano de 1878, formei-me. Olha que eu grifei essa palavra por quê, né? Destaquei ela por quê? Porque a palavra formar, quando ele fala aqui, ó, formei-me, ele está dizendo o quê? Que alguém se formou? Não, ele está dizendo, eu me formei. Olha que interessante. Então o narrador está falando de quem? De uma pessoa de quem ele está observando ou está falando dele mesmo? Dele mesmo, porque ele está dizendo, eu me formei. Então observa como os verbos ajudam a identificar o tipo de narrador. Então quando eu tenho um narrador que fala aqui, ó, eu fiz, eu me formei, né? Então ele está falando de quem? Dele mesmo. Se ele está contando uma história e falando dele mesmo, que tipo de narrador ele é? Pensou? Ele é um narrador personagem, porque ele está dentro da história falando dele mesmo. Aí só mais alguns exemplos, ó, quando ele diz aqui, ó, em medicina pela Universidade de Londres e logo parti. Quem que partiu? Quem está contando a história, é como se tivesse um eu antes, né? E logo eu parti para Netley. Então ele continua falando dele. E ele fala, fui designado para o 5º Regimento. Quem que foi designado? Ele que está contando. É como se ele falasse, eu fui. Então ele não pare de falar dele. Então ele diz aqui, ó, e antes que eu pudesse me apresentar, tá bem aqui pela meiota, ó, pelo meiozinho. E antes que eu pudesse, ele continua falando dele. Soube que o meu, ó, olha esse pronome que dá a ideia de algo que que eu possuo, né? Então, meu regimento. Aí ele continua, tomei o mesmo caminho. Então ele está o tempo todo falando dele. Então observe como os pronomes e os verbos nos ajudam a identificar qual é o tipo de narrador. Se ele falasse assim, ó, no ano de 1878, ele se formou, ele partiu, ele foi, o regimento dele, ele tomou o mesmo caminho, ele estaria falando de uma outra pessoa que ele observa, né? Mas quando ele fala, eu me formei, eu parti, eu fui, ele está falando dele mesmo. Logo eu sei que é um narrador personagem, é uma história em que ele é o próprio personagem da história. E inclusive aqui eu noto que existe algum outro personagem além do narrador? Não, né? Ele não está citando outra pessoa que não. Então, nesse início de história, o único personagem que aparece é ele mesmo. Ou seja, pelos verbos e pelos pronomes eu consigo identificar que até aqui só existe um personagem, que é quem? O próprio narrador, tá bom? Só que como se trata de um livro sobre o Sherlock Holmes, daqui a pouco no livro aparece, né, o Sherlock Holmes, que é o personagem principal da história, tá bom? Que a maioria das histórias é realmente focada nele, tá? Então vamos continuar aqui. Agora vamos observar como também dentro do texto eu tenho noções aí de espaço, tá bom? Ou seja, o texto por meio de palavras me dá dicas de onde a história está se passando, onde ela já se passou.
Então, ó, eu marquei em vermelho aí. É quando ele fala Universidade de Londres, que foi onde ele se formou em medicina, Netley, que foi para onde ele foi, Northumberland, que foi o regimento, né, o grupo militar que ele deveria, ao grupo militar que ele deveria se unir, Índia, que é um país que é para onde ele deveria ir depois, Buben, que foi a cidade onde ele pousou para chegar até o grupo dele, e Kandahar, que foi realmente onde ele chegou e onde estava a equipe militar dele. Então observe ó, que ao longo do texto eu vou tendo aí noções de lugares, que é onde eu percebo onde a história está acontecendo. E mais uma vez, quem me diz tudo isso é o próprio texto, por meio dessas palavras que me dão a ideia de lugar, tá bom? Também eu posso notar dentro do texto palavras que me dão a ideia de tempo. E o texto já começa assim, ó, quando diz aqui, no ano de 1878. Observe que ele já começa marcando um tempo. Eu já sei que não se trata de uma história recente, se trata de uma história mais antiga, no caso do século XIX, não é? 1878. E aí observe que existe ainda outra expressão pelo meio mais ou menos aqui do texto, quando ele diz, ó, nessa época, que época? Se eu voltar mais um pouco, eu percebo que a última coisa que ele disse é que ele foi designado para o 5º Regimento de Fuzileiros, né, que é uma equipe militar. Então, ele diz que nessa época, ou seja, na época em que ele foi para esse 5º Regimento de Fuzileiros, essa equipe, né, estava acantonada na Índia. Então, observe que o tempo todo aí eu tenho palavras que me dão a noção de tempo, para eu saber em que momento, em que tempo da história humana essa história aqui está acontecendo. Conseguiram observar? Então vamos passar mais um pouquinho aqui, que é o seguinte, gente, aqui nesse trecho agora eu juntei todas as marcações que eu fiz até aqui. As marcações que me dão a ideia do narrador e do personagem, as marcações que no caso é em vermelho, que me dão a ideia dos lugares, e as marcações em laranja que me dão a ideia de tempo. E vocês conseguem observar agora, ó, que ao longo de todo o texto eu vou tendo indicações de tudo isso. Ou seja, os textos que eu leio, os textos narrativos que nós lemos, não param de nos dar dicas sobre os personagens, sobre o narrador, sobre o local, sobre o tempo. Basta que a gente consiga observar com calma, tá bom? Então conseguiram notar tudo isso? Conseguiram notar o quanto o texto ele nos dá dica e o quanto esses elementos são essenciais para que nós tenhamos uma história? O quanto não pode existir a história se não existir alguém contando, é óbvio. Como é que existe história sem um narrador? Como é que vai existir história se o narrador não estiver falando sobre a vida de alguém? Ele tem que falar sobre alguém para ser uma história. Como é que vai haver uma história se eu não conseguir pelo menos ter uma noção aí básica de em que lugar a história acontece? E como é que eu vou ter uma história se eu não souber mais ou menos em que tempo está acontecendo? Porque como é que eu vou conseguir imaginar essa história na minha cabeça se eu não tiver esses 4 elementos? Narrador, que é quem me conta, personagem, espaço e tempo. Conseguiram entender isso? Então a grande pergunta agora é, faltou alguma coisa na minha análise agora? Faltou algo para eu falar? Eu falei sobre todos os elementos? Volte lá um pouquinho no vídeo e observe se eu realmente falei sobre tudo. Eu falei sobre narrador, falei sobre personagem, falei sobre espaço, falei sobre tempo. E só são esses 4 elementos ou falta outro elemento aí para eu falar? Pense bem e saiba que o que falta para eu falar vai ficar para a nossa próxima aula, tá bom? Já está dando aqui 25 minutos de aula, para não se estender muito mais. Tem um dos elementos que é muito importante para vocês aprenderem, que eu deixei para a nossa aula de quarta-feira. Então, se liguem na aula de quarta-feira que vocês vão aprender muito mais sobre os elementos da narrativa. Mas antes de encerrar, tem 2 avisozinhos que é o seguinte. Antes dos avisos mesmo, eu queria que vocês realmente tivessem aprendido. Desculpa se hoje, né, não foi lá a melhor aula, mas é porque eu ainda estou me recuperando, tá bom? Mas eu tentei dar o meu melhor aqui. Mas assim, eu realmente espero que vocês tenham aprendido até aqui, que aqueles que não lembravam desses elementos tenham relembrado, que consigam, porque a atividade que já está lá disponibilizada no grupo, ela é para vocês analisarem o texto narrativo e notarem esses elementos, tá bom? Tempo, espaço, narrador, personagem, ok? Então, essas observações que eu fiz aqui, agora são vocês que vão ter que fazer. Mas antes de encerrar, então, eu quero só indicar um livro, que a partir dessa aula eu vou começar a toda aula estar indicando livros, tá? E, professor, como é que você vai indicar livros? E se eu decidir ler, como é que eu vou ler? Porque
eu não tenho esse livro. Esses livros que eu vou estar indicando aqui, eu vou ter a versão deles em PDF. Então quem quiser me procura no WhatsApp, que eu vou estar disponibilizando em PDF. E o livro que eu tenho aqui para hoje, gente, é esse daqui, ó. Frankenstein. Eu sei que tá ao contrário, né? Porque acaba que a imagem dá uma ideia espelhada. Mas esse aqui, ó, Frankenstein. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? É um livro, esse livro que eu tenho é uma edição especial, é lindo, ganhei de presente, tá? Ah, professor, o livro é muito grosso, mas é porque assim, até a metade aqui são apenas cartas da autora do livro, que é pra gente compreender como é que essa mulher, que é uma mulher, viu, que criou a história do Frankenstein, como é que ela, na época dela, onde havia um machismo ainda muito grande, ela conseguiu criar uma história que se tornou tão famosa até os dias de hoje. E Frankenstein, pessoal, só para vocês terem a curiosidade de ler, tem até aqui, ó, que diz o seguinte, ó, tá aqui nas primeiras páginas, fala o seguinte: Frankenstein, ou ele pode ser chamado também de o Prometeu moderno. Lembra da história do Prometeu, do mito de Prometeu, que ele vai lá e rouba o fogo? Pois é, o Frankenstein é um tipo de Prometeu moderno. Por que será que ele é um Prometeu moderno? O que ele faz de tão interessante para se tornar tão grandioso e tão especial como Prometeu? Então basta ler o livro que vocês vão entender, tá bom? É um livro muito bom, é uma história muito interessante. Tem elementos de terror, que eu sei que vocês adoram elementos de terror. Então fica aqui a dica, leiam, leitura faz muito bem para nossa mente, principalmente numa época de quarentena como essa. E é isso, fica aqui a dica e a cada aula eu vou estar trazendo um livro diferente como dica para vocês, tá? Então é isso, muito obrigado por essa aula. Qualquer outro aviso que eu me esqueci aqui, eu gravo depois e coloco. Enfim, tchau pessoal. Foi um prazer. E antes de encerrar mesmo, né? Só tomar aqui mais uma vez o golinho d'água. Vocês também têm que tomar em casa. E é isso. Tchau, até mais.